Bom dia, galera. Então a gente vai continuar agora com o tema de hidrosfera, bacias hidrográficas. E, bem, a gente vai falar sobre a hidrosfera, o ciclo hidrológico, os mares e oceanos e as bacias hidrológicas. Bem, a hidrosfera é o conjunto de toda a água que está presente no planeta, seja ela doce ou salgada, e isso corresponde a 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos e cobre mais de 70% da superfície do globo. Por isso que o astronauta Yuri Gagarin, quando ele foi o primeiro homem para o espaço, né, o russo, e quando ele chegou lá no espaço e viu a vista da Terra, ele disse que a Terra era azul, justamente por conta dessa grande quantidade de água presente no globo. Porém, apenas 2,5% dessa água total é doce. Isso tá em números, está em torno de 35 milhões de quilômetros cúbicos. E além disso, a maior parte da água ou está congelada em geleiras e calotas, como a gente pode ver na imagem da direita, ou ela se encontra escondida em depósitos subterrâneos, questões de cavernas, aquíferos, entre outros. E sendo assim, apenas 0,4% da água doce no mundo está disponível para os humanos. Ou seja, desses 2,5% total, só 0,4% dessa água doce está disponível, porque algumas estão em aquíferos em profundidades muito baixas, que fica difícil o acesso a essa água, e o restante está em restante que não está disponível, né, está em geleiras e calotas no estado está congelada e não fica acessível para nós. E um grande problema em relação à água é que ela não é distribuída de forma equilibrada. Por exemplo, na imagem da esquerda a gente tem a Amazônia, uma das regiões que tem a maior concentração de água doce no mundo, e no lado direito a gente pode ver nessa imagem desse menininho que a África passa sede, além de fome passa sede. Você não tem condições de disponibilidade grande de água para toda a população. E esse é o grande problema da água. Ela não é distribuída de forma equilibrada pelo mundo, apesar de ter água para todos os habitantes. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo hidrológico. É claro que vocês já devem ter visto isso muitas vezes na escola, nas aulas da escola, mas eu tenho que falar novamente de forma bem rápida para vocês. A energia solar, né, os raios solares, eles incidem sobre a superfície do planeta, eles acabam ocasionando o calor que ele gera, ocasiona na evaporação da água, seja ela água de rio, água de lago, água principalmente do mar, dos oceanos, que são evaporadas. Essas águas formam as nuvens que são carregadas para os continentes, e quando ocorre a condensação dessas nuvens, ou seja, ela vira para o estado líquido, acaba ocorrendo as chuvas que são liberadas no continente de vários modos, né? Pode ser por meio de neve, de granizo ou de própria chuva como conhecemos, dependendo da condição climática de cada região. E com isso elas podem cair sobre lagos, sobre rios e serem transportadas de volta para o oceano. Essa água pode ser escoada, né, por rios, lagos e mares de volta para o oceano, ou ser evaporada nesse processo. E quanto à economia dos mares, ou seja, as atividades que podem ser realizadas, que são mais comuns de nós vermos sendo realizada no oceano,
seria a pesca, né? A pesca por todo o mundo, geralmente em regiões costeiras e regiões onde tem correntes frias, são regiões onde você tem maior acúmulo de peixes e são regiões mais propícias para pesca. O extrativismo está escrito vegetal, mas é mineral na realidade. Extrativismo mineral por conta da extração de petróleo por exemplo, o pré-sal, a bacia de Campos, regiões lá da Ásia com os países árabes. Aí nós temos também as rotas comerciais, que os navios, né, principalmente os navios chineses, que transportam muitas mercadorias para o mundo todo através do mar, e o turismo com navios de cruzeiro que transportam passageiros por diversos lugares pelo mundo também. E sobre o controle dos mares e oceanos. A dificuldade em estabelecer as faixas econômicas oceânicas a que cada país tem direito acabou dando origem à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Essa é uma convenção que determina os limites do mar territorial de cada país, até onde é o território deles. E também são definidas as zonas contíguas, que a gente vai ver melhor, e as zonas econômicas exclusivas, ou seja, as zonas contíguas são zonas onde o país ele é responsável por proteção ambiental e antipirataria daquela região que foi definida para ele. E as zonas econômicas exclusivas, o país ele pode, como é que eu posso dizer? Ele pode extrair petróleo, pesca, atividades comerciais exclusivamente para ele. Somente, por exemplo, o Brasil pode extrair algo de uma zona econômica exclusiva dele, e não barcos de pesca de outro país ou empresas que queiram extrair petróleo de outro país. E nós temos também a plataforma continental. E aqui nessa imagem a gente pode ver todos esses processos melhor. No caso, a faixa em azul claro, bem próxima aqui à cidade de Belém, à cidade de São Luís, essa é a região do mar territorial, ou seja, o mar territorial do Brasil. Até ali é delimitado até onde é esse mar territorial. A faixa em azul escuro é a zona contígua. Ela é um pouco mais externa e é nela que você tem que ter ações de antipirataria e de proteção, proteção ambiental dos peixes e do próprio mar, da poluição da água. Tem que evitar isso. É de responsabilidade do Brasil. Aí nós temos a zona verde, a zona econômica exclusiva, onde nessa área somente, por exemplo, barcos de pesca do Brasil podem atuar, não pode vir um barco de pesca da China pescar ali, porque é uma zona econômica exclusiva do Brasil. Bem como se tivesse nessa região petróleo, seria de prioridade do Brasil extrair petróleo ali. E a faixa em vermelho é simplesmente a plataforma continental, que é só uma delimitação também, não muito importante em relação às outras. É que vocês devem se atentar principalmente a zona econômica exclusiva, a ZEE. E isso tudo tem gerado alguns conflitos territoriais. Por exemplo, um exemplo bem comum e atual é o Mar do Sul da China, que além de ser uma importante região que tem rota marítima, o local tem um grande potencial para exploração petrolífera. A China, em defesa dela, ela alega ter precedência histórica sobre a região e explora economicamente suas águas. Ou seja, a China diz que toda essa região destacada em laranja aqui na imagem ao lado
pertence a ela, toda essa região demarcada aqui. Em julho de 2016, a ONU acatou um pedido da Filipinas, aqui na direita, e decidiu que a China não tem base legal para reivindicar direitos históricos humanos da China. Ou seja, a ONU não reconhece essa delimitação que a China está sugerindo. O porquê disso? Porque a China reivindica que é dela áreas que estão, por exemplo, 2.000 quilômetros da costa dela e somente 200 quilômetros da costa de outro país. Ela diz que é dela e não está respeitando a delimitação de cada país. Ela está, como é que eu posso dizer, tomando para ela a área territorial no mar, no caso, de outros países. E por ser uma região que tem muito petróleo e ser importante para a pesca, vem causando muitos problemas diplomáticos em toda a região. Até porque a China também está construindo ilhas artificiais nessa região, que a princípio é para ajudar na economia, na pesca, mas na realidade eles estão construindo bases militares nessas regiões. E o governo de Pequim diz que não irá reconhecer a decisão e irá manter o controle de toda essa região. Agora, um pouco sobre bacias hidrográficas do Brasil, principalmente. Eu acredito que o Mário, em Geografia do Brasil, se ele não falou, ele deve falar sobre isso para vocês. São 8 regiões de bacias hidrográficas, essa é a classificação. Nós temos a região da Amazônia, aqui destacado com 1, toda essa região mais clara. A dos rios Tocantins, Araguaia, que seria 2, esse azul mais escuro. A região do São Francisco, que está desde do interior de Minas Gerais até o litoral do Nordeste. A região do rio Parnaíba, marcada em número 4 aqui em cima. A região 5 do Paraná, aqui embaixo, que pega São Paulo, Mato Grosso do Sul, um pouquinho de Minas também, o Paraná. E a região do Paraguai e Uruguai, que é 6 e 7. E a região hidrográfica do Atlântico, que é dividida em 5. Eu vou focar para vocês apenas 2 regiões, que são a região hidrográfica do Rio São Francisco e a região do Rio Paraná. Aí o restante o ideal é que vocês vejam em Geografia do Brasil. Bem, a região hidrográfica de São Francisco, de modo bem simples para vocês, é uma área grande, de 638 mil km², e o seu principal rio é o Rio São Francisco. Ele nasce na região do interior de Minas, ele vai percorrendo a Bahia e todo o litoral não, vai percorrendo o litoral do Nordeste até ser desembocado no Oceano Atlântico. E ele é um rio que tem muita importância porque ele permite a atividade agrícola em suas margens e oferece condição para irrigação artificial de áreas mais distantes. Por ser uma região muito seca, ele é um rio que tem grande importância para essa região, para a população dessa região. E o Rio Paraná, que a região da Bacia do Paraná tem cerca de 880 mil km². Nele você tem o maior aproveitamento hídrico do Brasil, pois ele acaba abrigando hidrelétricas como a de Itaipu, ou seja, gerando energia para grande parte não, mas uma boa parte desses estados, abastecido pela usina a hidrelétrica de Itaipu, e além de auxiliar na questão da agricultura e da indústria e de muitos rios dessa região, Rio Paraná, por exemplo.
E a questão no mundo de disputas por água agora, já chegando no final da aula, à medida que um bem tão essencial para a vida humana começa a se esgotar, como a água vem se esgotando, as disputas pelas fontes hídricas acabam se tornando mais frequentes. Por exemplo, na bacia do Rio Nilo, na África, a construção de uma hidrelétrica pelo governo da Etiópia pode afetar o fluxo de água por outras 9 nações africanas. E outro exemplo é o governo chinês, que também está erguendo hidrelétricas no rio Mekong, afetando o abastecimento de água para países como a Índia, Laos, Camboja e Vietnã. Então, como a gente viu lá na imagem, nos primeiros slides lá na frente, que a Amazônia, por exemplo, tem uma grande quantidade de água e a África tem pouco, está em relação à questão de distribuição de água, que é muito mal distribuída no mundo. Elas seguem os interesses de cada país. É claro, essas hidrelétricas fornecem energia para muitas pessoas, porém elas também tiram a água, um dos poucos bens que, por exemplo, na África, alguns povos têm. Eles acabam sendo influenciados e prejudicados por conta da decisão do interesse de um determinado país ou povo. E como que isso afeta no Brasil também, né? A escassez hídrica no Brasil. Aí nós temos a questão da transposição do Rio São Francisco, que tem como objetivo desviar uma pequena parcela do volume desse rio por meio de dutos e canais que devem abastecer rios menores e açudes que secam durante a estiagem no semiárido nordestino. O governo ele acredita que essa obra trará um benefício de 12 milhões de pessoas para 12 milhões de pessoas e vai estimular a agricultura nas áreas mais atingidas, nas áreas que mais precisam. Porém, alguns críticos, o outro lado, né, eles veem da seguinte forma, de que é um meio, você mudar, fazer a transposição do rio, é um meio que gasta muita energia, muito tempo, muito dinheiro, e diferente disso, poderia buscar alternativas que utilizassem menos dinheiro, que fossem mais rápidas para essa população, como a construção de poços artesianos, escavação de regiões para a utilização de lençóis freáticos e esses poços, além da questão financeira, que eles acreditam que você fazer a transposição de um rio é completamente caro e não é o prioritário para o povo. O ideal seria a construção de poços artesianos e outras medidas que pudessem atender a população neste momento. E era isso, galera, que eu tinha pro tema de hidrosfera para vocês. Espero que vocês consigam entender. Qualquer dúvida é só falar comigo. E é isso aí. Obrigado.